Shalom Alekulam. Bem, gente, como sabemos, desde antes do dia 1º da era comum, que as pessoas chamam de era da era cristã, mas nós, israelitas, chamamos de era comum, nós sabemos que bem antes existia o reino da Judéia e tinha um rei. Quando a Judéia foi atacada pelo Império Romano e dominada pelo Império Romano, continuou sendo um reino, cujo rei era Herodes. Então, se Herodes era um rei, a Judéia era um reino, porque não tem como você dizer que Herodes era um rei e a Judéia era uma província romana, é claro que não. Então, no tempo, até o ano 70 da Era Comum, desde o momento que o Império Romano conquistou, atacou a Judéia, venceu e conquistou a Judéia, ali continuava sendo um rei até o ano 70 da Era Comum. Então, a Judéia ela era liderada por Herodes, mas só que a Judéia estava subjugada pelo Império Romano. Tinha que pagar altos impostos para os imperadores. E saía um imperador, subia outro imperador. E a Judéia pagava altos impostos. E os nossos irmãos da época, eles estavam inconformados de pagar altos impostos para o Império Romano. Então, no ano 70 da Era Comum, que as pessoas chamam de Era Cristã, para nós, Era Comum. Então, no ano 70 da Era Comum, o nosso povo israelita, comumente chamado judeus, se revoltaram contra o Império Romano e disseram que não pagaria mais impostos, que não iria mais aceitar serem subjugados pelo Império Romano. E o imperador mandou um exército gigantesco contra a Judéia e cercou a cidade principal, Jerusalém, que traduz em Jerusalém. E a cidade foi cercada por todos os lados e, lamentavelmente, os israelitas, comumente chamados judeus da época, eles foram derrotados. E a Judéia passou, deixou de ser um reino, né, cujo rei era Herodes, e foi transformado em uma província romana, como se fosse agora um território de Roma, ou seja, um estado de Roma. E aquela área da Judéia, os imperadores da época teve um ódio tão grande, principalmente depois que se passaram anos e anos, quando achavam que os nossos irmãos da época tinham se conformado, tinha aceitado a derrota do ano 135 da Era Comum, sob a liderança de Bar Korba, que marchou contra o Império Romano, contra o exército romano, com muitos israelitas. Eles se confrontaram com o exército romano. A peleja foi grande, mas, novamente, os nossos irmãos da época perderam a batalha. No ano 135 da Era Comum, é um ataque liderado por Bar Korba, e nossos irmãos foram derrotados. E o ódio tão grande dos imperadores romanos, que sabiam que os filisteus eram um dos piores inimigos dos nossos antepassados, os imperadores romanos batizaram a Judéia de Palestina, que vem do grego. Palestina vem do grego. E Palestina, gente, significa Filistia. Em grego, Palestina, que é Filistia. Palestina significa Filistia. E o que é Filistia? Filistia, a terra dos filisteus. E quem eram os filisteus? Um dos maiores inimigos dos nossos antepassados. Então, ali pronto. Para varrer a memória do nosso povo, da face da terra,
os imperadores romanos chamaram a Judéia, passaram a chamar a Judéia de Palestina, só para apagar da memória. Então, como nós observamos na história, então nossos irmãos, os que sobraram, os que restaram, se espalharam pela Ásia, pela África, por toda a Europa também, foram se espalhando, até mesmo quando surgiu o descobrimento das Américas, muitos israelitas, comumente chamados judeus, foram também para a América do Sul, América do Norte, foram se espalhando e também se estabeleceram na Península Ibérica, onde é hoje a Espanha e Portugal. E é claro, com o tempo foram deixando os filhos, os netos, os bisnetos, os descendentes dos bisnetos, foram nascendo, crescendo, vivendo e morrendo em outras nações. Foram desaprendendo o hebraico e foram seus descendentes passando a falar espanhol, português. Quem estava em Portugal nascia ali, já ia começando a falar português. Filho dos israelitas da época, que nasciam em Espanha, já ia começando a falar o espanhol. Filho de israelitas que nasciam na Rússia, já ia crescendo falando russo, e assim o hebraico foi sendo apagado pelo tempo. E era apenas, o hebraico era falado apenas nas liturgias, no meio das reuniões secretas do nosso povo, espalhados pelo mundo. Mas judeus onde moravam e falavam a língua do país onde viviam. Até surgiu, o tempo foi passando, anos 70, Judéia transformada em província romana. No 135, Bar Corba, ele lidera um grande exército, mas é derrotado pelo grande Império Romano, exército do Império Romano, se espalham pelo mundo. No 325, o imperador Constantino, ele forma uma religião, ele cria uma religião. Essa religião ele chama de cristianismo. Isso aconteceu no ano 325, num concílio de Niceia, porque o imperador queria uma religião oficial para o Império Romano, mas ele queria realmente satisfazer muitos povos. É por isso que nós israelitas, observamos que o cristianismo tem alguns costumes budista, hinduísta, celta e muitos outros. E a gente vê também na crença desses povos que muitas coisas que tem no cristianismo tem na crença desses outros povos. E o imperador Constantino ele queria uma religião para pacificar o povo, para que o Império Romano não se preocupasse mais com o que aconteceu no ano 135, se levantasse um outro Bar Corba e atacasse novamente, tentasse retomar o território da Judéia, que eles já chamavam de Palestina, e ele queria uma religião pacificadora, e principalmente dizer que Mashiach tinha chegado e que não esperava mais outro Mashiach, que Mashiach já tinha surgido, né? E ninguém mais, até mesmo os judeus que estivessem ali no Império Romano, não iriam mais esperar um outro Mashiach, porque aquele seria o Mashiach, aquele apresentado pelo Constantino dentro do concílio de Niceia. Vários líderes de diversas religiões, inclusive, estavam ali, líderes religiosos de diversas religiões, estavam ali, e ali foi construído a Bíblia cristã, de Mateus e Apocalipse. Houveram um montão de outros livros, que eles chamam de apócrifos, que foram retirados com o tempo, e ficaram apenas esses livros de Mateus e Apocalipse, que os cristãos eles conhecem. E ali, é claro, como se o Mashiach era aquele que apresentado na Bíblia cristã, então não se esperava mais outro Mashiach. Mas só que os nossos antepassados, eles continuavam acreditando que aquele não era Mashiach porque ele não preencheu
digamos assim, os requisitos, não cumpriu as profecias, as predições conforme a Torá, ou seja, conforme o Tanar, conforme está escrito no nosso livro sagrado, né, no nosso Tanar de Bereshit, a Divrei Hayamim. Então, os nossos antepassados continuaram resistindo e continuaram fiéis a Deus, vivendo para Deus unicamente. Mas depois da criação do cristianismo, no ano 325, no Concílio de Nicéia, então se oficializa uma igreja, que era a Igreja Católica Apostólica Romana na época, até surgir novamente, até os nossos antepassados que viviam ali dentro do território do Império Romano, eles se tornarem alvos. Por quê? Porque se tu não acreditava no que eles acreditavam, tu era herege, tu era uma pessoa que não merecia estar ali, não merecia nem viver. Então houve a chamada de Santa Inquisição, que foi formada, criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que matou muitos, matou bruxas, matou um montão de outras pessoas, ou pelo menos pessoas que eram mulheres acusadas de bruxaria. E dentre essas milhares e milhares de pessoas que eram mortas pela Igreja Católica Apostólica Romana, estavam milhares e milhares de judeus. Muitos mortos, torturados até a morte, porque tinham que confessar a crença cristã, tinha que abraçar a crença cristã, e todo aquele que não concordava com a crença cristã virava alvo, era tido como herege e blasfemador, e se tornava alvo, ou se convertia à força, ou era morto, era executado, era queimado na fogueira da Inquisição também. Livros sagrados dos nossos irmãos da época, né, foram queimados pela Igreja Católica Apostólica Romana, eram perseguidos, eram tomados seus bens, expulsos de cidades, expulsos de certas nações, de certos locais, eram alvos de discriminação, de perseguição e até de linchamento. E sabemos que a Igreja Católica ela derramou o sangue de milhares e milhares de judeus na chamada Santa Inquisição, que eles chamavam de Santa Inquisição, onde nossos irmãos israelitas, comumente chamados judeus, viraram alvos porque não acreditavam em Jesus, não acreditavam na crença cristã, não seguiam a crença cristã, então viraram alvo, foram perseguidos e muitos foram mortos. Então, o tempo se passou e, como se vê, houve uma cisão da Igreja Católica. O padre Martinho Lutero, ele funda o protestantismo, o pai ou a mãe, os pais do... Martinho Lutero é o pai dos evangélicos de hoje, dos cristãos evangélicos de hoje. E Martinho Lutero, um alemão, apoiado pela Alemanha, já depois do fim já depois do Império Romano ter sucumbido, então, pelo menos nós israelitas, a gente observa que o Império Romano ele foi forte, foi poderoso até o ano 325, quando eles criaram o cristianismo. Depois que eles criaram o cristianismo em 325, da Era Comum, então o Império Romano foi enfraquecendo, caindo e até se acabar totalmente. E quando não existia mais o Império Romano, existiam muitas nações, inclusive existia a Alemanha, uma das nações, Martinho Lutero se levantou ali, o padre Martinho Lutero se levantou ali contra a Igreja Católica e disse que não ia mais seguir a Igreja Católica porque tinha muitas heresias, tinha muitas coisas erradas, e fez ali uma reforma protestante, teve a proteção do governo alemão. Foi protegido ali e para não ser morto na fogueira da Inquisição, porque que ele falava também era considerado heresias. E Martinho Lutero funda o protestantismo, que é o pai das igrejas evangélicas, das instituições evangélicas por todo o mundo. E Martinho Lutero acreditava que os judeus da época,
foram perseguidos pela Igreja Católica, então eles agora vão querer me seguir porque eu vou ser mais tolerante com eles, eles agora vão abraçar a nossa crença, porque agora nós não acreditamos mais em santo, nós não cultuamos mais São Fulano, São Cicrano, nós não cultuamos mais o São Fulano, São Cicrano, só Jesus. Mas como Martinho Lutero achava que os judeus da época, os israelitas da época, iriam segui-lo, ele teve uma resistência também, porque para nós os israelitas, cultuar Jesus, adorar Jesus, invocar Jesus era também idolatria, era e é idolatria para nós. Então Martinho Lutero foi se revoltando também contra os judeus da Alemanha, que não queria se converter ao cristianismo protestante. E ele deu ordens, escreveu uma carta de ódio. Martinho Lutero escreveu uma carta de ódio dizendo, destruam suas sinagogas, falou um montão de coisas pesadas, até que nosso povo não deveria existir, que a Igreja Católica estava certa por tudo que fez, porque o nosso povo israelita realmente são um bando de hereges que não merecem viver e tudo mais. Então anos e anos se passam, Martinho Lutero morre, se levanta Hitler. Com base no que Martinho Lutero escreveu, a carta que Martinho Lutero escreveu, lembrando que a Alemanha na época era evangélica, era protestante. E o Hitler ele cresceu acreditando que podia executar, colocar em prática tudo aquilo que Martinho Lutero escreveu na sua carta de ódio contra os nossos irmãos judeus alemães. E quando Hitler chegou ao poder, ele transformou o nosso povo em alvo. Então, a primeira coisa que a gente vê na sociedade alemã naquele tempo, naquela época, foi tratar os nossos irmãos como hereges. Eles não acreditam em Jesus, eles são hereges, eles não têm a mesma crença, eles vão para o inferno, eles não têm salvação. Então foram fechando-se as portas de emprego, não se dava emprego para nenhum israelita da época, os judeus, como chamam. Não se dava emprego, não se empregava, não se aceitava em local algum nenhum judeu. Foi judeu, então você não tem emprego. Então as portas foram se fechando e nossos irmãos tiveram que procurar uma alternativa para sobreviver, porque ninguém queria dar emprego para eles. Ninguém queria dar emprego para eles. Então foi se tornando começando com essa discriminação, com essa exclusão social, que se falava que os nossos irmãos na Alemanha, eles não serviam de nada, não trabalhavam, essa era a expressão, sendo que na verdade eles não eram aceitos no mercado de trabalho na época. Por quê? Porque não acreditava no que os alemães acreditavam. Porque a carta de Martinho Lutero ainda estava ali na sociedade alemã. E a discriminação era tanta que emprego nenhum era dado para os judeus da época. Então ia surgindo aqueles boatos de que judeus não trabalhavam, de que judeus não queriam trabalhar, sendo que na verdade eles queriam, mas eram marginalizados. Eles estavam sendo marginalizados por causa da sua crença, porque não acreditavam no que os cristãos protestantes da Alemanha acreditavam. Então não dava emprego para eles, não tinha onde conseguir o emprego, então começaram a difamação e a marginalizar os nossos irmãos da época, dizendo que eles não gostavam de trabalhar e que não serviam de nada. Mas eles foram correndo mas muitos foram tentando encontrar uma saída, porque precisavam comer, precisavam sobreviver, precisavam de dinheiro. E aí muitos foram se tornando comerciantes. E o motivo de muitos
israelitas da época se tornarem comerciantes, se tornarem empresários, forem crescendo financeiramente através de seus pequenos negócios, foram montando até bancas de algum tipo de comércio que eles iam montando, de coisas para vender, de porta em porta ou em certos locais, foi prosperando e dando certo porque as pessoas precisavam comprar, e mesmo sendo de judeus, eles acabaram comprando. E eles foram crescendo. Então foi no momento em que fecharam as portas de trabalho para os judeus da época, que eles tiveram que se tornarem empreendedores. E é daí que até hoje existem muitos judeus empresários e grandes donos de empresas, porque isso vem de seus antepassados. Foi devido às portas fechadas que eles alcançaram o sucesso financeiro, e se dizem que judeus da época queriam dominar o mundo, porque as pessoas não conseguiam segurar, até chegar o tempo da Noite dos Cristais, em que as lojas, os pequenos empreendedores se tornando grandes empreendedores, e na Noite dos Cristais, a sociedade alemã naquele tempo, muitos da sociedade alemã, eles foram quebrando as vidraças, arrombando as portas dos comércios dos judeus na Alemanha, e foram saqueando as mercadorias, os produtos que eram vendidos nessas lojas, sejam relógios, qualquer outra coisa que era vendida nessas lojas, elas foram sendo saqueadas, quebravam portas, quebravam os vidros e arrombavam tudo, entravam lá e saqueavam o que as lojas dos judeus da época. Então, a gente vê que nossos antepassados, eles foram marginalizados. Primeiro tu fecha a porta de trabalho, não quero trabalhar com isso porque não acredito naquilo que eu acredito, esse aqui é um herege, é um blasfemador, não respeita a nossa crença, porque a gente vai evangelizar eles, dizem que não acredita no que nós estamos ensinando, e quando abre a boca acaba ofendendo. Quando começa a explicar o motivo de não acreditar, então acaba ofendendo, e o ódio foi crescendo na sociedade da época contra o nosso antepassado, até chegar o tempo dos hitleristas, né? Quando Hitler levantou-se no poder e formou ali o nazismo, que era, vamos dizer assim, um tipo de religião para ele. E ali 6 milhões de judeus foram executados, foram mortos, tanto os judeus da Alemanha como os judeus trazidos de outros locais, como Alemanha, ou seja, como Polônia, como França e outros países que eram conquistados ou aliados da Alemanha nazista. Judeus que moravam ali eram alvos, mortos, executados nos campos de concentração. Então, gente, podemos dizer que nosso povo israelita é um grande milagre, E se a gente olha dos dias atuais, a gente vê no dia que houve o massacre em Israel, quando o grupo Hamas atacou, entrou no território israelense, e houve um massacre ali de mais de 1.000 pessoas. Então até hoje, nós vemos que se há muita pressão sobre Israel para que Israel ele pare os ataques na faixa de Gaza, mas em nenhum momento a gente ouve pessoas, digamos assim, pressionando o Hamas para que o Hamas ele solte os reféns. Porque eu confesso que o que é sionista, gente? Você é um cristão, se você é um cristão e você apoia Israel, você é um sionista, você apoia, se para você Israel ele deve continuar existindo, você
apoia a existência de Israel, então você é um sionista. Mesmo que você não diga, eu sou sionista, não. Você é sionista, mesmo sendo cristão, se você apoia a existência do Estado de Israel, então você é um sionista. Se você é árabe e você acha que Israel deve continuar existindo, você é sionista. Então, eu sou sionista porque eu acredito que Israel deve continuar existindo. Como o território de Israel não deve ser varrido do mapa, como prega o Irã, como prega o Hamas, como prega os Houthis, como prega o Hezbollah e outros inimigos de Israel. E eu confesso, eu deixaria de ser sionista, se o Hamas soltasse todos os reféns, se o Hamas soltasse todos os reféns e Israel continuasse bombardeando, jogando bombas, mísseis contra a população palestina, aí eu deixaria de ser sionista. Eu abro mão do sionismo. Eu abro mão de apoiar o Estado de Israel, a existência de Israel, se o Hamas liberar todos os reféns e não tiver nenhum outro refém, e Israel continuar bombardeando a faixa de Gaza. Aí eu deixo de ser sionista. Porque enquanto o Hamas continuar com os reféns sob dominando os reféns, eu devo continuar apoiando a existência desse Israel que está apenas atrás, como se fosse uma leoa parida atrás dos seus filhotes. Você está procurando, revirando tudo, quebrando tudo, em busca do que lhe pertence, em busca dos seus cidadãos israelenses. Então, independentemente da sua crença, se você tem crença ou não, se você apoia a existência de Israel, você é um sionista. Porque sionismo nada mais é do que concordar, apoiar a existência do Estado de Israel. Você apoia a existência do Estado de Israel, você é sionista. Mesmo que você apoie também a existência de um Estado palestino, que eu acredito que são anos e anos que isso vem acontecendo, e eu acredito ou Israel varrido do mapa e ali fica somente existindo os palestinos, ou realmente aqueles territórios devem ser anexados e existe somente Israel ali naquele território, tendo apenas Jordânia, Arábia Saudita, o Egito, o Líbano e a Síria como vizinhos e não um estado chamado Palestina. Porque eu acredito que a solução para ali não está em dois estados. Eu acredito que está, um fica e outro sai. Ou sai, Israel deixa de existir para existir ali um estado palestino, ou então chega de querer forçar a barra e achar que deve existir ali um país palestino que vai se fortalecer e atacar novamente Israel. E isso nunca vai acabar, lamentavelmente. Então acho que, como está nessa condição, acredito que deve existir apenas um Estado ali. Então, como é que está a sua vida, você israelita, onde quer que você more, onde quer que você resida, onde quer que você viva? Será que estão te discriminando também, como nossos irmãos? Será que estão fechando as portas para você? Você procura um emprego e você não consegue emprego porque você é judeu? Você quer um trabalho e não te dão um trabalho porque você é judeu? Que você é herege para eles? Será que você está nessa condição? Será que as portas estão fechadas para você? Não é Deus que fecha as portas, mas a sociedade que te discrimina, que te marginaliza, está te marginalizando, que você procura um emprego, não te dão porque você é judeu. Né? Você não acredita naquilo que eles acreditam. E então, as portas se fecham porque você está sendo marginalizado por acreditar, por praticar a religião dos teus antepassados, por continuar sendo fiel à religião dos teus antepassados. Como está você, onde você mora, seja qual for a cidade, seja qual for o estado,
ou o país, né? E por saber que você é judeu não quer te dar um emprego, não quer te dar um trabalho. Então, como está a sua vida, onde você mora e onde você vive? Muita discriminação, perseguição? Você está se tornando alvo da sociedade? Como está a sua vida? Como um israelita declarado? Porque às vezes a pessoa é um israelita, mas não declara. Não anda com kippah na cabeça, não anda com tzitzit, não anda com nenhum outro acessório, não exibe nenhum outro acessório religioso da nossa crença, mas tem aqueles que exibem, que quer realmente deixar claro que assim como os cristãos andam com o seu crucifixo no peito, você acha que tem o direito também, por ser cidadão brasileiro ou de outro país, você acha que tem o direito também, por ser cidadão, independentemente da sua crença, de andar também com o seu kippah na cabeça. E se você está sendo vítima de discriminação, você, digamos assim, está passando pelo que os judeus vítimas do nazismo passaram na época. Primeiro, as portas se fecharam, porque para eles, para a sociedade da época, eles eram hereges. Depois foram marginalizados. Diziam que não queriam trabalhar, sendo que na verdade eles não queriam dar emprego para hereges. Na verdade, depois se tornaram alvos, né? Depois foram executados e mortos, porque primeiro fecha as portas, depois não te dá emprego, te marginaliza dizendo que você não quer trabalhar, te trata como marginal da sociedade e depois te transforma em alvo de ódio e futuramente, é claro, execução. Por quê? Porque simplesmente você não acredita naquilo que eles acreditam. Isso é lamentável para a sociedade moderna. Shalom, Lehitraut.